O ser humano, ele tem uma glória que nenhuma outra criatura no universo tem. Que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem personalidade, ele cria, ele desenvolve, ele copia. E todo esse progresso que a gente está vendo aí, muitas vezes você olha e fala, puxa, mas quem que fez aqui? Será que foi com um extraterrestre? Por causa da maravilha que são essas coisas que o homem cria. Mas, ao mesmo tempo, ele é um ser que não somente autodestrói, e mesmo que há avisos, mesmo que você coloca lá na carteirinha do cigarro, isso aqui causa câncer, eu sei. Mas o cara se autodestrói. E também ele destrói a própria espécie. Os animais eles vivem em harmonia, muitas vezes, com alguns outros animais, mas a preocupação principal do animal é preservar a própria espécie, defender a própria espécie. E aí, semana passada, nós vimos, depois de tanto triunfo, depois de uma coisa que quase não tem um evento igual a essa vitória que Gideão teve, de levar 10 homens a destruir o pináculo lá de Baal, depois ter o seu exército reduzido, e mesmo assim ele foi lá, teve uma ideia, assim, o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele ouviu o burburinho lá no exército de 135 mil soldados, de que eles estavam com medo, tinham tido um sonho, e aí com 300 homens, cada um com uma tocha, cada um com uma trombeta, cada um com um vaso de barro. Então eles criaram, botaram medo, botaram terror, e aquele exército de 135 mil começaram a se matar, e ainda fugiram desesperados. Aí nós vimos na semana passada que Gideão foi atrás deles, e contra 10 mil, de surpresa, 300 contra 10 mil, e ele eliminou, então, o exército dos midianitas, e depois ele vai pedir ajuda para Sucote e uma outra vila lá, os caras não deram ajuda, ele começa a colocar aquela batalha que era de Deus, ele começa a tomar como se fosse para si agora, e ele se vinga do povo, ele se vinga do povo de Israel, mata várias pessoas, mata 70 homens, e aí ele começa a ter um fracasso, ele começa por o sucesso, a canseira, a batalha, a ingratidão, os efraimitas começam a reclamar dele, ele para não criar confusão, ele até elogia os efraimitas, mas ele não confrontou os caras, então ele começa a ter uma complicação na sua vida e trazendo autodestruição para ele. Então nós vimos, né, na semana passada, o plano perfeito para quem quer destruir a si mesmo com o poder do sucesso. Em resumo, é chamar a batalha que é de Deus para a qual você está lutando, chamar como se fosse para você. E começar a se defender e começar a punir. Tratar os grandes com carinho e ser vingativo, ser parcial, ser muito duro com aquelas pessoas que já são mais fracos. Ele dá uma surra, principalmente em velhinhos, ele dá uma surra com espinheiros, simplesmente porque negaram o pão. Então ele começa um processo de autodestruição. E hoje, o texto é mais ou menos isso aqui. A usurpação é o golpe fatal, ou final, ou definitivo para a autodestruição. Ele está numa queda, mas daqui a pouco ele assume algumas coisas que eu falo aqui que é a usurpação. Ele praticou a usurpação, e a usurpação, então, foi o seu golpe fatal para a autodestruição. Ele termina a vida muito bem. Ele termina a vida com riquezas, com propriedades, com bens, mas ele dá um golpe fatal. Ele dá um golpe fatal nesse processo de autodestruição. Termina próspero, mas fora da vontade de Deus. Então, o texto que nós vamos estudar hoje está errado ali, né, do 22 ao 35. Primeira palavra aqui para o Fabiano, que eu coloquei ali, é usurpação. Mas a pergunta é, o que é usurpação? O que significa usurpação? Ela vem de uma palavra grega, que é harpagmos, que é traduzido na Bíblia por usurpação. Lá em Filipenses capítulo 2, essa palavra vai falar sobre Jesus, que ele não considerou como usurpação.
Mas o que é usurpação? É o ato de pegar algo pela força, tomar para si, ou até o roubo, isto é, não te pertence e você pega para você. É algo tomado ou a ser apanhado. Você busca lá e puxa para você. É um saque por julgar algo um prêmio. Você fica tão fissurado com aquilo, é tão importante que você busca, você saca, você pega para você, como se fosse um prêmio. Do mesmo sentido, é algo para ser apanhado, para ser agarrado firme ou retido. Também tem a ideia de que é algo que pode você soltar, você não ter, e você retém. Não, é meu, eu não largo. Então, não é somente pegar algo como se fosse um prêmio, um grande valor, algo que não é seu, como seria até quase que um roubo, mas também pode ser algo que você não quer largar, você não abre mão, você não solta. Então, isso é usurpação. Um texto que a gente vai estudar, que nós já lemos, vai dar algumas práticas da usurpação na vida de Gideão, que levou ele a dar esse golpe fatal, como se fosse a sua autodestruição, mesmo terminando muito bem. Mas a autodestruição foi que ele terminou muito bem, próspero, fora da vontade de Deus. Então, algumas vezes a gente define uma pessoa de próspera, saudável, como uma pessoa de sucesso. Gideão ele vai terminar próspero, muitos filhos, fora da vontade de Deus. Isto é, ele deu um golpe fatal nele mesmo. Ele se autodestruiu. E, para culminar com essa autodestruição, esse golpe fatal, foi a usurpação. Então, o que nós vamos ver aqui é algumas coisas que a usurpação ela causa, ou ela produz. Em primeiro lugar, a usurpação gera hipocrisia. Ao lermos esse texto, você vai talvez ficar um pouco surpreso. Mas por que esse texto talvez gera hipocrisia? É uma ideia que eu tive. Talvez você coloque outra palavra, tem um pouquinho... Gostaria de usar uma outra... hipocrisia, ou talvez mentira, ou talvez falsidade. Mas olha o texto, talvez agora você não vai concordar. Veja o seguinte, depois então Gideão destruir os 2 reis midianitas, dar cabo final, ter uma vitória cabal, punindo os líderes de uma cidade porque negaram o pão, elogiando os efraimitas, isto é, alimentando o ídolo do coração deles, depois desse triunfo fantástico, que é elogiado em toda a Bíblia, como que um homem com 300 soldados, com uma estratégia noturna, derrota um exército que estava oprimindo sem igual durante 7 anos. Olha só o texto. Então os homens de Israel disseram a Gideão, diante daquele triunfo, nós estamos livres, derrotamos os midianitas, no início, assim, a grande batalha, a batalha noturna, grande lá, nem tocamos nele. Depois saímos correndo atrás dele e eles estavam com um cachorrinho, com o rabo entre as pernas. Então, diante disso, os homens de Israel disseram a Gideão, domine sobre nós, tanto você como o seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Não tem uma pessoa mais candidatável para reinar sobre nós. Nós não temos o rei, nós não temos líder, nós só temos os clãs, os cabeças de cada tribo que governam, os levitas sacerdotes para nos orientar. Então, Gideão, nós não temos rei. Você com essa habilidade, com essa capacidade, com essa persistência em perseguir e derrotar, os midianitas foram derrotados, algo que nós nunca imaginávamos. Que triunfo! Vai ficar para a história. Então, Gideão, reina sobre nós. Nos governe. Nos dirige. Nos lidere. É o cara mais candidatável. Ele provou que ele era capaz de fazer isso. Mas olha a resposta de Gideão. Porém, Gideão lhes disse,
não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor, Deus, dominará sobre vocês. A nação de Israel, depois de Moisés, depois de Josué, eles conquistaram a terra prometida, moraram nas propriedades que foi distribuída por sorteio, e a nação de Israel, ela deveria viver a família, transmitindo a fé para os seus filhos, e tinha os levitas e sacerdotes, os anciãos, que seriam os legisladores, os que iriam dirigir, aconselhar, capacitar as famílias. Então, tinha cidades de refúgio. Então, quando alguém tinha algum problema, ele poderia fugir para a cidade de refúgio, ir lá aguardar um julgamento. Então, a própria lei conduzia o pessoal, a nação de Israel, a viver em harmonia. A própria lei dada por Moisés, ela tinha todos os detalhes de como eles poderiam viver bem. Era só cada família seguir os princípios apontados por Deus. Transmitir a fé aos filhos, ao levantar-te, ao deitar-te, ao caminhar, ao comer. Então, aquela questão informal. Então, os filhos seguiriam a lei. Então, se você estava em viagem, você poderia pegar todo o alimento ali na plantação vizinha, era permitido. Então, toda a lei era... Ninguém precisava ser dirigido por ninguém. E o ministério do sacerdote, se alguém pecasse, então levava uma oferta ali, ele pedia perdão, ele pagava o preço ali do sacrifício, e ele era remido, ele era perdoado, considerado perdoado, e vivia de cabeça baixa e dali para frente. Tinha um lugar para adoração, que era para as festas, que era o tabernáculo. Havia os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, para transmitir, para praticar os rituais, para o povo entender que Deus era o rei deles. Eles não precisavam de liderança. E quando uma pessoa, um homem, ia ficando mais idoso, ele era aquela pessoa que ficava nas portas da cidade para ser consultado. Quando alguma pessoa olhava assim, puxa, mas parece que, de acordo com a lei, eu devo fazer isso, mas de acordo com essa outra lei... Então, como ela funciona na prática? Algumas vezes acontece isso, né? Você tem leis, e aí você fala, puxa, eu não quero transgredir nenhuma, mas se eu fizer isso que essa lei está fazendo, pode ser que eu transgrida aquela... Porque a lei ela é geral, mas tem situações práticas que a gente fica em dúvida. Então, esses homens mais velhos, os cabeça branca, eles ficavam nas entradas das cidades para as pessoas ir lá consultar. Eles tinham uma dúvida, será que a gente pode fazer isso? Será que não está transgredindo a lei? Será que isso aqui é da vontade de Deus? Então, esses homens sábios davam conselhos, principalmente quando acontecia indenizações. Puxa, meu boi aqui comeu toda a plantação dele lá. Então, o homem sábio ele iria ver o espírito da lei. Nunca dando vantagem a alguém que é mais rico do que ao mais pobre. Então, a aplicação com todos os princípios da lei era observada por esses homens mais sábios. Mas por causa que as próprias famílias não transmitiam a fé, os filhos pecavam, os filhos se envolviam com os outros povos, com a idolatria, vinha a opressão, e aí os levitas sacerdotes não podiam fazer nada. Muitas vezes não eram nem sustentados. E aí o povo ficava preso, assolado, pressionado por esses povos inimigos. Então clamavam, no caso de Gideão aqui, eles clamaram a Deus, mas simplesmente por causa do livramento, não que eles estavam arrependidos do que estavam fazendo. E agora vem Gideão e liberta eles com todo aquele poder, deu coragem, deu moral para o povo. Gideão é ideal para governar, mas Deus não queria que eles tivessem rei. E quando fazem isso para Gideão, já querem passar a faixa presidencial para Gideão, já querem construir um palácio para Gideão, não está na Bíblia, mas é o que acontecia com os reis. Já queriam colocar empregados, mordomos, toda aquela estrutura para que Gideão governasse. E Gideão responde:
não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho. Porque eles falam, olha, domine sobre nós, tanto você, como depois que você morreu, o seu filho, e depois que o filho do seu filho morrer. Quer dizer, nós queremos que a sua genealogia seja o rei de Israel. Porque Deus esqueceu de dar um rei para nós. Nós precisamos. Nós precisamos de alguém que bate o rei todo dia em nós. Anda na linha, anda na linha, anda na linha. Não era suficiente os princípios e o governo de Deus na mente e no coração deles. Eles queriam alguém que pudesse oprimir eles, governando sobre eles. Gideão tem uma resposta fantástica. Eu não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor dominará com vocês. Caramba, né? Será que a gente resistiria a esse convite? De ser o bambambam, nunca mais trabalhar, ter o palácio, ser querido, né, ter comida grátis todo dia, né, dormir no melhor conforto, ser adorado, ser honrado por todo Israel. Ele merecia, não merecia? Ele deu a sua vida, correu muito perigo. Ele confiou em Deus, que Deus era capaz de dar essa batalha para ele. E aqui, diante dessa grande tentação, Gideão responde, o Senhor dominará sobre vocês. Será que isso vem do coração dele mesmo? Ou talvez, ao expressar isso, ele está querendo se engrandecer mais ainda? Sabe como que está o coração de Gideão balançando? Pode ser que foi uma coisa muito sincera, mas muitas vezes ele está assim, sabe, já balançado, não está nem pensando. E nós vamos ver que essa frase aqui, que ele fala, talvez seja uma grande hipocrisia, por causa do que vai acontecer. A usurpação, essa questão assim de você querer algo para você, normalmente a pessoa, ela sabe que é errado, mas ela vai aparentar nobreza, vai aparentar espiritualidade, vai aparentar que está fazendo algo muito honroso. Porque quando alguém quer alguma coisa, ele vai fazer com que pessoas deem aquilo que ele quer, para que não o condene. A pessoa que usurpa algo que não lhe pertence, se ele é usurpador, ele engana muito bem, ele é um grande hipócrita. Versículo 24. A usurpação, ela desassocia. Quando a gente vai fazer uma grande obra, a gente precisa de pessoas que estejam conosco, que estejam associados a nós. E o grande triunfo de Gideão foi que de 32 mil soldados baixou para 10 mil soldados, depois baixou para 300 soldados, e ele falou para esses soldados, olha, tudo que eu fizer vocês fazem, fiquem firmes. E esses homens, diante de milhares de soldados, 135 mil soldados, ficaram firmes, imitaram Gideão, causaram uma grande vitória e um grande pânico no exército. Funcionou. Eles se associaram com Gideão de tal forma, como se fosse um só homem. Era 300 Gideões ali. Então, a vitória foi de Gideão? Não somente. Foi desses 300 homens. Eles se associaram. Então, a liderança foi de Gideão, mas o resultado pertenceu a esses 300 homens. E olha só o que acontece. Depois de falar, o Senhor governará sobre vocês, Gideão fala o seguinte, e Gideão continuou, mas quero fazer um pedido. Você lembra? O Senhor governará sobre vocês, mas quero fazer um pedido. Então parece que a mente dele já está voltando para isso. Que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então os ismaelitas usavam muitas argolas, assim, bijuterias, né? Argolas no pescoço, até os camelos tinham um pingente lá, meia-lua, que era um tipo um amuleto para proteção do animal. Então,
era um povo que usava muito trecos, né, de argolas, correntes, de ouro. E aí, terminou a guerra, Deus nunca queria que a nação de Israel, nunca queria que nenhuma nação, nenhum povo da nação de Israel partisse para uma guerra. Então, a permissão, nunca a iniciativa para uma guerra vinha da nação de Israel. A nação de Israel só poderia entrar em guerra desde que fosse uma retaliação, um revide, para trazer a liberdade. Os povos daquela época, eles iniciavam a guerra ou uma opressão com objetivos vantajosos. Ou, no caso dos midianitas aqui, era tomar a posse de toda a plantação, animais, muitas vezes esses povos transformar os outros como inimigos, como escravos, desculpe, inimigos, já eram, como escravos, como para ter mulheres, para ter moças. Então, o objetivo era tomar posse, era receber tributo, como o rei Eglon. Ele estava lá no seu palácio, lá em Moabe, e a nação de Israel tinha que pagar impostos. Então, uma grande vantagem para que eles pudessem ter um mínimo de liberdade. E, quando fosse para a guerra, haveria mortes. Pessoas iam morrer. E havia um regulamento na lei que, depois da guerra, quando finalizasse a guerra, todos os despojos deveriam ser juntados. Despojos é o que sobrou, roupa, bota, sandália, brinco, coisas do inimigo. Então, se juntava, e esses despojos eram catados, ninguém podia pegar nada. E eles eram apresentados, eles estavam sub judice, isto é, debaixo de um julgamento e de uma distribuição. Depois, então, ia perceber que família talvez perdeu mais. Então, de repente, uma família, morreu um marido, morreu um filho, e só sobrou um lá em casa, essa família deveria receber mais despojos, para que ela pudesse ser, em certo sentido, recompensada. Não tem recompensa para isso, mas pudesse receber uma certa indenização. E aí, em determinado momento, alguém que fez mais, ou lutou de uma forma grandiosa, uma batalha, o próprio grupo ali poderia, olha, aquela pessoa ali foi um herói, ele me salvou. Então, haveria prêmios também. Diante disso aqui, eles recebem os despojos e Gideão clama para si, ele reivindica para si algo que era dos soldados. Então, a usurpação, ela desassocia. Aquilo que era uma associação, isto é, todos terem o mesmo privilégio, o mesmo benefício, Gideão já puxa para si. Ele sabe que o momento era ideal para isso. Ninguém estava pensando muito bem. O pessoal está querendo ungir como rei. Então, é uma oportunidade, ele reivindicou. Então, a usurpação, ela causa essa desregulação na associação. Isto é, os 300 foram juntos, mas agora alguém vai sair em vantagem. E já que eles querem colocar Gideão como rei, ele aproveita a oportunidade e ele fala, eu quero fazer um pedido. Então, que cada um de vocês dê as argolas de ouro dos seus despojos. Então, todos eles iam perder alguma coisa. A usurpação, como nós estamos vendo aqui, ela é aproveitadora. O cara que exerce usurpação, ele está buscando oportunidade. Vacilou, ele pega. E olha só o versículo 25. Então, esses homens, diante do pedido de Gideão, respondem, de bom grado a daremos. Eles estão querendo elogiar Gideão e ele fala assim, eu não vou governar, mas eu quero um pedido. Eles estão gratos, eles estão, como se diz, com o coração aberto. É a mesma coisa quando você está ali ajudando alguém, você cumpre a sua missão em ajudar a pessoa ela fica vulnerável nos seus sentimentos, na sua gratidão. E, de repente, ela pode dar algo que custa muito caro para ela, que ela precisa. Então, você é oportunista, é usurpador. Ou alguém que está em necessidade, por exemplo, quando alguém... No Brasil acontece muito isso, né?
uma pessoa está em dívida, está com problema, e aí a pessoa oferece, se quiser eu posso comprar, mas eu só dou tanto. Então, o usurpador, ele quer tanto aquilo lá, ele fala, não me interessa muito, mas eu posso te ajudar. E aí aquela pessoa vende por um preço muito baixo. O usurpador, ele aproveita esses momentos, essas brechas, para levar vantagem. Então eles responderam, de bom grado as daremos, e estenderam uma capa e no chão, ou seguraram, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de 28 quilos de ouro. Sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam. E sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Ele pegou até os objetos de misticismo, como eu usei a palavra há pouco tempo agora. Como que é? Esqueci agora. Amuletos. Sabe esses amuletos que a pessoa... correntinha aqui. Tudo que é isso aqui não é só um ornamento, não é só uma bijuteria, mas é algo que a pessoa usa como feitiçaria. Até isso ele tomou posse dessas coisas. Então, a usurpação ela é aproveitadora, ela aproveita a fraqueza, a fragilidade, a emoção, e vai lá e abocanha. A usurpação adultera. Tá? Cuidado com essa palavra aqui, não é que é a usurpação adúltera, a usurpação adultera. O que é adultera? É falsifica. Ela faz algo que não pode fazer. Olha só o que Gideão fez, versículo 27. Disse Gideão, disso, do ouro que ele pegou, dos despojos, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Deus tinha colocado a tribo de Levi para ser os sacerdotes e os levitas. Havia uma linhagem que era para ser o sacerdote. Ninguém podia exercer essa função. Havia todo um processo de consagração desse sacerdote. A gente viu um pouquinho em Hebreus sobre esses detalhes. É uma lista enorme de tão sério que Deus considerava o ministério dos sacerdotes e levitas em Israel. Eles não tinham propriedade. Eles eram espalhados. E quando iam para as festas ao redor do tabernáculo, Deus falava para cada família dar alguma coisinha, um quilo de arroz, 1 quilo de trigo, lá para o levita sacerdote, para que eles pudessem também entregar como oferta, porque eles não tinham isso. Eles sobreviviam das ofertas que eram entregues no templo, do sacrifício, eles comiam parte do sacrifício. E eles não tinham a riqueza da prosperidade das colheitas. Eles se alegravam com isso, mas não tinham nada que vinha para o bolso deles. Eles viviam de servir o povo, de educar o povo, de instruir o povo, de fortalecer o povo, para que transmitissem a fé para os seus filhos e a geração, pós-geração, fosse forte diante de Deus. Era muito sério isso. A tal ponto esse serviço era sério que Arão perdeu os seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Eles foram feitos churrasquinho e as vestes dele não estragaram, não se queimaram, dando a ideia de que Deus, eles cometeram um grande pecado de trazer fogo estranho diante do tabernáculo, mas Deus não estava condenando a instituição do ministério deles. O ministério deles, a instituição desse ministério, era de Deus. Então Deus não dividia, não aceitava nenhuma opinião, nenhuma interferência, nenhuma forma diferente do que Ele estabeleceu. E o que acontece aqui? Gideão pega essas coisas, e tudo que havia no tabernáculo era um negócio muito sério.
era ouro purificado, o óleo ungido, era uma receita própria ali dos sacerdotes, não podia fazer de qualquer jeito. Até na hora que Nadab e Abiú foi acender o fogo, eles trouxeram fogo que não era do altar e foram queimados, mostrando a seriedade que Deus levava a isso. E Gideão pega esses despojos dos inimigos, que estavam nas mãos dos inimigos, os amuletos, e faz uma estola sacerdotal. Ali no sacerdote é essa túnica de frente e de costa. E aqui nos ombrais tinha algumas pedras, nessa túnica tinha a pedra do Urim e Tumim, para que quando o povo tivesse alguma dúvida se aquilo era da vontade de Deus ou não, eles levavam essa questão ao sacerdote, o sacerdote levava a questão a Deus, e aí essas pedras esquentavam. E aí o sacerdote, olha, tal pedra esquentou, então era a pedra do sim, tal pedra, a outra pedra esquentou, é a pedra do não. Então Deus se comunicava ao povo dessa forma. Era um negócio sério. E aqui, na frente, o peitoral, são 12 pedras, cada uma representando uma tribo. As pedras e esse peitoral ficava junto ao coração, em contato com o coração, dando a ideia para o sacerdote que ele, qualquer decisão que ele tomasse, seria em prol das 12 tribos. E devia ser uma decisão do coração, uma questão justa, para benefício, para que o povo continuasse servindo e sendo servido por Deus. O que Gideão fez? Ele adulterou. Ele praticou o adultério espiritual. Ele usurpou algo que não podia tomar para si. Ele mandou fazer uma estola sacerdotal e colocou em Ofra. Tinha um lugar que era o lugar certo, que Deus estabeleceu, que era lá no tabernáculo. A ideia aqui, eu não vou governar sobre vocês, mas eu vou ser o conselheiro de vocês. Eu vou dizer o que é sim e o que é não para vocês. E a ideia é tão complicada. Veja só, disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, que não deveria fazer isso, e todo Israel se prostituiu. Por quê? Parecia que era uma coisa espiritual. Parecia que ele estava trazendo uma renovação espiritual no meio do povo. O povo ficou religioso de uma hora para outra. Mas o texto fala que eles se prostituíram. Por que se prostituíram? Porque não era aquilo que eles deviam fazer. Deus já tinha colocado o que era certo. E eles passaram, além de prostituir, a adorar. Isto é, eles não se voltaram para Deus, mas eles começaram a se voltar para o objeto, para a estola. Achando que a estola tinha um poder espiritual que poderia ajudar eles. E isso veio a ser um tropeço para Gideão. Uma queda. Então ele está vindo, ele usurpa, o tropeço, ele está quase para cair para o chão. Lá em Sakai, uma vez eu tinha ido no correio, eu estava de bermuda, calorzão, e estava de Crocs, com aquela frente bonita do Crocs, né? E fui atravessar a avenida, tinha uma bicicleta, uma mocinha com a bicicleta, um rapaz aqui, e a outra avenida que vem aqui, então você vai atravessar, e aí o caminhão ele tem que parar para você passar. A bicicleta foi. E eu falei, puxa, até eu atravessar essas 4 pistas aqui, o caminhão vai ficar esperando um tempão. Então eu gosto de fazer e dar uma corridinha. Né? Não é aquela corrida de atleta, mas é uma trotinho, assim, né? E aí eu fui. Quando estava chegando na pista que subia, né, o Crocs bateu o bico do Crocs bateu no chão. Então, tum! Aí você vai. O corpo se inclina para frente e você tenta dar passadas mais rápidas para endireitar o corpo. Já aconteceu isso? A não ser a Ana Endo, que caiu com a bicicleta e ralou toda. Mas alguém já passou por essa experiência? Em jogo de futebol, por exemplo, você está lá, dá um tropicão, você vai caindo, anda muitas vezes 5 metros, 10 metros, mas você não consegue fazer o corpo voltar.
E você sabe, pela experiência, que você vai pranchar de frente, né? E aí, então, eu me lembrei, vou dar uma rolada. Então, o Fabiano, que acho que entende bastante disso, né? Eu rolei e já fiquei de pé. Falei, nossa, estou conseguindo fazer isso, né? Mas para quê? Para evitar dar aquela pranchada com a mão. E esse asfalto do Japão é um asfalto bem lisinho, né? Eu falei, vou me ralar inteirinho aqui. Então, eu, em vez de tentar lutar ainda, eu rolei e consegui ficar de pé e fui embora, não olhando quem estava me assistindo. Essa é a maior preocupação, né? Firme, duro ali. Ralei um pouquinho o joelho e tal, mas pelo menos não pranchei, que pranchar ia ser mais vergonhoso ainda. O tropeço, o tropicão é isso, ele te coloca numa situação que você vê o chão se aproximando, você fala, vai me complicar. E não tem jeito. Algumas vezes, quando você está com o filho, você vê que ele tropica, né? E aí você segura, porque você sabe, ele vai dar de cabeça no chão. E aqui, olha só, Gideão ele vem fazendo algumas coisas que parece até espiritual, ele recolhe os despojos, e do despojo ele fez uma estola sacerdotal, o efode também é chamada essa palavra, se você encontrar na Bíblia, efode. Então ele vem usurpando, e pum! Ele tropeçou. Versículo 28. Assim, por causa dessa prostituição, que parecia uma coisa, uma renovação espiritual, parecia uma coisa bonita, tal. Os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Mesmo fazendo assim, Gideão tendo dar esse tropicão, ele conseguiu emplacar um grande triunfo. Se deu certo, se o povo está vindo para adorar a estola e os midianitas foram conquistados, então a nossa prática, o pragmatismo, diz o quê? Se deu certo, então é bom, então é certo, é correto. Se está trazendo resultado, se o pessoal está vindo, está adorando, está pegando as coisas de Deus, então isso é bom, isso é certo. O povo está unido. E aí, então, o resultado, olha só o triunfo. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, porque foi vergonhosa a derrota. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. É pouco ou muito? É muito. Muito tempo. Sucesso. Versículo 29. Então, a usurpação, ela não isenta você de ter triunfo, ter conquistas, mas é um triunfo manchado pela usurpação. Somente os cegos não conseguem ver o perigo, a vergonha, o erro, mas aí a usurpação, ela também visa o prazer e o poder. Olha só o versículo 29. Jerubbaal, quem que é Jerubbaal? É Gideão. Se lembra quando ele destruiu o altar de Baal? O pai dele, as pessoas queriam matar Gideão, o pai dele falou assim, olha, deixe com que Baal defenda a sua causa. E por causa disso, de que Gideão ia lutar com Baal e nada acontecia, porque ele derrubou Baal, e se Baal é tão poderoso, daqui a pouco vai se dar mal. E aí, dali para frente, tudo que Gideão fazia dava certo, até culminar com essa batalha. Então o nome dele era Jerubbaal, aquele que lutou com Baal e prevaleceu. Então Jerubbaal, filho de Joás, esse é o pai dele que, para salvar ele, falou isso. Gideão, então Jerubbaal, retirou-se e ficou morando em sua casa. Ele, não vou governar sobre vocês, colocou uma escola sacerdotal em Ofra, está todo mundo indo lá, todo mundo já se unindo, adorando lá, tal. Então ele voltou, vou para minha casa. Tem bastante dinheiro também, bastante ouro. Gideão teve 70 filhos. Né? Todos vindos dele.
Porque tinha muitas mulheres. Pais ofereciam suas filhas para ele. Ele tinha um mini, não mini, né? 70, é um bom harém. Então o cara estava na casa dele só diversão. Pessoas servindo, cada um trazia uma galinha um dia, ia falar porquinho, mas em Israel não podia porquinho, mas uma ovelhinha, uma pombinha, um banquete. Convidado para do bom e do melhor ali no povo de Israel. E ele tinha, além de mulheres, né, ele tinha concubinas. A sua concubina, que morava em Siquém. Então, aonde ele ia, ele tinha prestação de serviço. Nunca ficava só. O problema aqui era a quantidade de sogras também, né? A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho. E aí, Gideão coloca o nome do filho de Abimeleque. Nome bonito, né? Não é daqueles estranhos assim. Mas Abimeleque parece que é um nome bem legal. Sabe o que significa Abimeleque? Ab, que vem de Aba, é pai. O I, que é um prefixo, o sufixo do Ab, ele sempre vai representar meu. Então, no hebraico, você tem uma palavra, e se estiver junto, terminando com I, significa que é meu. Então, é meu pai. Meleque significa rei. Olha o nome que Gideão colocou no seu filho. Qual que é o significado do nome de Abimeleque? Meu pai é rei. Não foi uma disposição daquela criança, quando nasceu, e falou assim, pai, coloca Abimeleque no meu nome. Não, Gideão é que colocou o nome dele, o filho de uma concubina. Ele falou há pouco tempo atrás, o Senhor governará, eu não vou reinar sobre vocês. Mas ele tem um filho, e esse filho vai ter um nome para anunciar para todas as pessoas, meu pai é rei, meu pai é rei, eu sou filho do rei. Espera aí. Então, o que ele fez lá atrás foi o quê? Hipocrisia. Somente para ganhar o louvor das pessoas. A usurpação é assim, ela prepara o terreno e daqui a pouco ela revela o que está lá dentro do coração. Então, ao colocar o nome do seu filho, Gideão estava revelando o que realmente ele queria. E o mais grave, ele queria ser o que em Israel? Rei e sacerdote. Ele traz a prostituição para a nação de Israel e agora quer governar no lugar de Deus. Ele falou que Deus governaria, mas agora, na ação, na prática, ele mostra o contrário. Então é hipocrisia. E ele visava prazer e poder. Mulheres, diversão, tranquilidade e ser o cara mais importante. Versículo 32 e o 33 vai mostrar que a usurpação ela é perniciosa. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice. Olha, isso é bênção de Deus. É a recompensa que Deus deu para ele. Pela fé que ele teve em acreditar que era possível derrotar 135 mil soldados com a ação de Deus, obedecendo a Deus. Então ele está tendo sucesso. Uma família grande, muitos filhos, prazer, um homem invejável. Um homem que despertou em muitas outras pessoas, talvez, eu vou querer servir a Deus, porque se é assim que funciona, é assim que é o resultado, vale a pena. Só que o povo estava prostituindo, adorando algo que era parecido com o que era de Deus, mas não era de Deus. Porque o que era verdadeiro era a estola que o sacerdote usava lá no tabernáculo. Gideão falsificou e levou o povo a adorar o objeto e não quem é o dono dos objetos. Então, Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice, olha que coisa legal, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Ele sempre vai falar que ele é dessa linhagem de Abiezer. Abiezer era uma pessoa importante. Então, ele não se refere nem ao seu pai, se refere a Abiezer. Mas agora, Gideão, por ser da família de Abiezer e filho do seu pai, agora ele é um notável. Ele que vai tomar para si toda a honra desse clã. Ele chegou a falar para os efraimitas que os efraimitas eram grandes, eram poderosos. Ele não era nada.
da família de Abiezer, mas agora ele é o cara. Então a usurpação, ela transmite perniciosidade. Olha só o versículo 33. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Balaíns e puseram Baal-Berite por Deus. A regra que nós estamos vendo dos deuses é o seguinte: eles estavam em sossego, vinha a safadeza. Por causa da safadeza, do pecado, do abandono de Deus, vinha a opressão, vinha a escravidão, vinha o sofrimento. Depois de alguns anos de sofrimento, eles clamavam a Deus. Deus levantava um juiz ou juíza como Débora, libertava o povo e eles tinham um tempo de sossego. Morria o juiz, eles se afastavam de Deus. O problema em Gideão é a primeira vez que, mesmo o juiz estando vivo, o povo se afasta de Deus. E o próprio Gideão, o próprio juiz, é que produziu esse afastamento ao criar a estola ou levar o povo a adorar, se afastar de Deus. Antes o povo se afastava de Deus, depois da morte do juiz. Gideão, ele mesmo produziu o afastamento. E quando ele morre, a volta àquilo que eles faziam antes é imediata. Olha só o versículo 33. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, não agora com a estola sacerdotal que Gideão tinha produzido, mas se a prostituir com aqueles postes, com a deusa Azerá, com o deus Baal, e puseram Baal-Berite por Deus. Eles trocaram. Desprezaram a palavra de Deus, desprezaram a pessoa de Deus e desprezaram o plano de Deus para eles. Só foi Gideão morrer que agora nem a estola sacerdotal, que tinha uma certa lembrança de Deus, eles passam a adorar. Eles, imediatamente, no mesmo momento, adoraram a Baal, que é um Deus falso, que é um Deus que por trás está o demônio, Satanás, o inimigo de Deus. E o povo estava ali guardado no seu coração. Gideão não produziu uma reforma espiritual. Talvez até pensou que, criando a estola sacerdotal, poderia fazer o povo voltar-se a Deus, mas ao produzir isso, ele estava dizendo: eu serei aquela pessoa que vocês devem consultar espiritualmente. Eu serei aquela pessoa que vai governar vocês através do meu filho. Ele colocou no filho a mentalidade de que meu pai é rei, se o meu pai é rei, eu serei rei. Capítulo 9 vai mostrar isso. Como Abimeleque agiu. Versículo 34. A usurpação, ela é improdutiva, não produz nada de bom. É ruim. Versículo 34. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Aquele triunfo, esqueceram que quem estava por trás era o próprio Deus. Quando Deus chega para Gideão e fala assim: é 300 soldados que vão ter que guerrear, Deus dá a causa. Deus quer, eu não quero que nenhum de vocês se glorie, mas que a glória seja minha, para que o povo volte-se para mim e entenda que eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor soberano. Mas o povo, em poucos anos, eles esqueceram. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito em Israel. Olha só que tristeza. A usurpação, ela atrai no nosso coração e a gente usa de hipocrisia, aproveita a oportunidade, aproveita a generosidade das pessoas, mas quando nós acabamos, a nossa linhagem vai ser prejudicada. O capítulo 9 é trágico. Também não usaram, essas pessoas não usaram nenhuma bondade, nenhuma cordialidade com os descendentes de Gideão. E da casa de Jerubaal, que é o próprio Gideão, né? Segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Por quê? Pessoas sabiam que enquanto ele estava vivo, ele podia usar da sua personalidade, do seu poder, mas na hora que morreu, acabou tudo.
Satanás quis usurpar o lugar de Deus. Olha o que aconteceu com ele. Olha o lugar que ele está destinado. Aí tem um versículo em Hebreus, capítulo 11, diante desse texto que parece que tão trágico, Gideão, né? Uma pessoa tão simples, medrosa, encorajada por Deus, usa de estratégia, serve a Deus, acredita que Deus pode dar a vitória, e tem vitória, e faz a purificação da terra, traz um bem para o povo, mas aí começa a tropeçar. E aí você encontra em Hebreus 11, versículo 32 e 33, que fala o seguinte: e que mais direi, o autor de Hebreus está falando? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Quando a gente termina de falar das obras de Gideão, a gente fala, esse cara, Deus não queria, Deus estava aguardando ele bater as botas. Mas aí você encontra no livro de Hebreus, que é uma lista daqueles homens que são exemplos de pessoas que confiaram em Deus e tiveram triunfo, você vai encontrar o nome de Gideão. Você fala, peraí, é incoerente. As obras de Gideão foram ruins, foram perniciosas, foram improdutivas, foram hipócritas, foram aproveitadoras. Mas Gideão é colocado como o herói da fé. Aqui é uma distinção que a gente muitas vezes não aceita, a gente julga e a gente acha que Deus é injusto. Por isso que a Bíblia fala, e Deus fala, que sem fé é impossível agradar a Deus. As obras desagradaram a Deus, mas Gideão, em determinado momento, mostrou total confiança. Nós não somos salvos pelas obras, não somos justificados pelas obras. As nossas obras, em vez de provar, na maior parte das vezes que nós temos fé em Deus, elas vão provar o quanto nós somos pecadores, o quanto somos aproveitadores, o quanto nós pecamos, o quanto nós desobedecemos, o quanto nós estamos fora da vontade de Deus, mesmo, e aí a gente usa até de hipocrisia para mostrar que a gente é legal com Deus. Então, Hebreus está falando, apesar das obras, diante de um triunfo fantástico, as obras serem mal cheirosas, Gideão, no momento certo, ele confiou em Deus, ele exerceu fé genuína em Deus. Então, e que mais direi, o autor está falando, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e Sansão, a gente vai ver ainda, calma. Espere para ver a vida de Sansão, então, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Teve uns profetas, que tipo Daniel, que a gente vai vasculhar a vida deles, em matéria de obra, você fala, mas o que será que esse cara fez de errado? Então, você a fé, a pessoa que é salva é assim, impecável. Não. O autor de Hebreus mostra justamente isso. Essas pessoas, com as suas falhas, com os seus erros, foram salvas pela fé. Em determinado momento, a fé produziu obras boas, mostrou confiança. Em determinado momento, expôs o coração pecaminoso deles. Filipenses 2 vai mostrar para nós quem é o único que é diferente. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como algo que ele não pudesse abrir mão, como algo que ele tivesse que reter por si próprio, o ser igual a Deus. Ele que genuinamente tinha toda a glória, que é impossível ele se desfazer dela, ele viveu, ele entrou num sistema, ele se encarnou e não julgou como algo que fosse usurpação, algo que ele pudesse não abrir mão, o viver entre nós. E ele fez isso para morrer em nosso pecado, em nosso lugar, por causa do nosso pecado. Jesus é o único. Jesus não tinha nem fé em Deus. Ele tinha o quê? Relacionamento, ele era o próprio Deus, o Filho com o Pai. Ao ponto dele chegar e dizer, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Nós, como Gideão, como Abraão, como Davi, como Sansão,
Vamos ser salvos pela nossa fé. Mas em algum momento a nossa natureza vai demonstrar para nós mesmos o quanto nosso coração é usurpador. Quer coisas que nós não pertencemos. E aí vão usar até de espiritualidade. Eu decreto em nome de Jesus. Eu reivindico. Isso é quase que usurpação. Nós não temos esse direito. Esse texto ajuda a gente a descansar um pouquinho e ser grato. E aí o texto de Filipenses fala, tende em vós o mesmo sentimento. Então a luta diária não é aprender com Gideão o quanto perigoso é o nosso coração. E a luta diária é tentar todos os dias imitar ao Senhor Jesus. Ter esse sentimento. Há algo que eu sou e que pessoas dizem que não é, como se eu vou lutar pela minha reputação, vou lutar pelos meus direitos, eu abro mão. Não vou considerar como algo que eu não posso abrir mão. E se há algo que não pertence a mim, uma posição, um status, uma função, eu não vou buscar e roubar e usar de aproveitamento, usar de oportunismo, usar de hipocrisia, de falar fases espirituais e obter aquilo para mim. A usurpação é perigosa. Mesmo tendo uma vida que tenha triunfos, ela pode trazer tropeço. Que nós vimos hoje que a usurpação é o golpe final para a autodestruição. Terminou bem. Gideão terminou bem. Como muitas pessoas gostariam de terminar. Alguns jovens, quando olham, puxa, então eu posso ter 70 mulheres? Legal, né? Depende de cada um, né? Mas tinha casa. Mas só foi morrer. As coisas viraram nos avessos. Liberou geral. Alguém que mantém a fé e luta com a usurpação, quando ele morre, o seu legado permanece. Porque ele não usurpou nada para si. Olha, a vida de Jesus é como uma semente, ela caiu na terra, foi enterrada e frutificou. Muito. Algumas coisas para a gente considerar só para a gente pensar um pouquinho. Baal não venceu Jerubaal. Gideão destruiu o altar de Baal. E Baal não conseguiu vencer Jerubaal, que é Gideão. Mas Jerubaal venceu Gideão. Ana. Entenderam aqui? Baal, o Deus adorado, grande, lá dos cananeus, ele não conseguiu fazer nada contra Gideão. Jerubaal, que era o nome de Gideão. Mas Jerubaal derrotou Gideão. Então, em outras palavras, quem que foi o maior inimigo de Gideão? Ele mesmo. Gideão terminou a vida muito próximo, mas fora da vontade de Deus. Mas como filho de Deus, redimido. Mesmo não existindo, Baal retornou ao seu lugar no meio de Israel. Essa é a coisa mais triste. Baal é fake, é invenção, criação das pessoas. As pessoas têm que fazer uma imagem para as pessoas começarem a entender como que é esse Deus. Cada um inventava uma história, ninguém tinha um padrão de como Baal decide as coisas, ou abençoa ou não abençoa. Oravam, mas por trás estavam os demônios. Os midianitas foram derrotados. E mesmo Baal sendo fake, quando Gideão morre, Baal volta ao lugar dele de que era antigo. Que tristeza. A pergunta que eu faço agora, a gente pode até compartilhar um pouquinho. Eu posso correr o perigo da usurpação? Eu, como pessoa, nós, cada um de nós, assim, com funções na igreja, né, eu como pastor, o Júlio como pastor também, como Ministério Louvor, Ana como Ministério de Educação, Tesouraria, pessoas que sempre estão ajudando, né? Hoje mesmo o Rogério e a Audrey tiveram uma ideia, vamos trazer água, vamos comprar água. Quer dizer, coisas legais para o povo de Deus.
E a igreja como um todo, a igreja evangélica, corre perigo de usurpação? De repente, criar algo até justificável, com uma ideia assim, espiritual, bonita, né? E tomar aquilo para si, sendo que a Bíblia não autoriza. Vou só citar um negócio que é muito polêmico: ministério feminino. Na Bíblia não tem essa autorização. Não tem essa abertura. E pessoas... Não, mas a mulher serve muito mais do que o homem. A mulher é mais criativa, ela é mais pastora. Mas não, a única pastora da Bíblia, quem que foi? Raquel. Porque ela pastoreava ovelhas. Não existe abertura para isso. Então, o que Gideão fez ao usurpar e trazer a história sacerdotal foi racionalizar. E o povo caiu, o povo foi. Que legal, nós estamos vindo, o povo está unindo, está renovando a sua espiritualidade. Mas era uma prostituição. Então, como pessoa, como indivíduos, como membros, como irmãos e como igreja brasileira, a gente tem que tomar muito cuidado e incluir algo no cristianismo, na adoração, na prática cristã, que não tem nada a ver com Deus. E aí a gente fala, mas está dando certo, está bonito. Não tem no Novo Testamento, em nenhum lugar, em nenhuma adoração do povo, dança. Nós podemos dançar como se fosse uma festa, né, brincar, não tem nenhum problema. Mas dança no momento da adoração, nenhum lugar no Novo Testamento tem. A dança era momentos assim, no Antigo Testamento, de desfile, não fazia parte da adoração, ela fazia parte da celebração da nação com as festas, mas da adoração, do culto, não fazia parte. Mas dá certo, é bonito, as pessoas choram, as pessoas se encantam. Perigoso. Talvez você pense em outras coisas. Tem alguém que pensou em alguma outra coisa que a gente pode usurpar e trazer? Alguma coisa que a gente não gosta de abrir mão. Vê que não é bíblico, mas a gente... Não, mas eu não quero abrir mão. Ou talvez porque a gente tem uma posição, um status na igreja, ou na sociedade, então, de repente, vamos fazer um mutirão, morreu alguém, o apartamento lá está tudo entulhado, vamos lá tirar as coisas. Não, vai comprometer a minha imagem. Isso é usurpação. É quando eu não consigo, não abro mão da minha imagem, porque eu acho que vai me rebaixar. Jesus Cristo não considerou como usurpação a sua realidade, e ele se rebaixou. Até o ponto de se encarnar, ser considerado como bandido, como criminoso, e morrer a pior morte de cruz. Então, a queda dele foi grande, mas em nenhum momento ele mudou a essência daquilo que ele era. E ele fez isso para abençoar. Gideão cresce, mas ao mesmo tempo está crescendo, ele está caindo, está tropeçando, e levou a nação de Israel, no momento que ele morreu, a trazer de volta aquilo que não era a realidade, aquilo que não existia. E a nação de Israel voltou a abrir espaço, a viver de uma forma frágil, sem vitalidade, sem saúde espiritual e debaixo do julgamento de Deus. E é o que vai acontecer. O filho que tinha o nome Meu Pai é Rei, vai trazer uma guerra civil para a nação. Amém?